orientados. Hoje a gente vai falar de uma espécie de generalização, bom, é um pouquinho diferente, mas são as classes de Chern, que eu acho que talvez sejam as mais importantes. Eu acho que as que têm mais aplicação, tanto em geometria algébrica quanto em muitos tipos diferentes de geometria diferencial. Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre as classes de Chern. Então, as classes de Chern elas são definidas para um fibrado vetorial complexo. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre fibrados vetoriais complexos, porque eu acho que é um tema importante, né? Então, a definição, eu já meio que falei informalmente, mas um fibrado vetorial complexo, um N fibrado vetorial complexo, é um mapa dessa forma, né, onde tal que, para todo ponto de B, existe um aberto, uma vizinhança, satisfazendo a condição de trivialidade. Então, tal que a pré-imagem de U é homeomorfa a U vezes um Cn, e tal que as funções de transição, né, se eu chamar isso aqui de φ, e eu pegar duas funções de transição diferentes, φ inverso composta com psi, eu quero que isso seja a identidade na primeira coordenada. Na segunda coordenada vai ser um mapa que depende de x, e eu quero que esse mapa φx seja um C-homomorfismo. Né? Então, a gente precisa que esse mapa aqui é C-linear. Tá? Então, essa é a condição necessária para a gente ter um fibrado vetorial complexo. Então, alguns exemplos. Bom, talvez o exemplo mais fácil é você pegar o fibrado tangente de uma variedade complexa. Então, se você pega M, uma variedade complexa, isso significa uma variedade tal que você pode escolher um atlas, um subatlas do atlas suave, tal que os mapas de transição são holomorfos. Então, isso aqui significa que M é uma variedade diferencial que possui um subatlas tal que... Bom, quando você olha... Primeiro, tem que ser uma variedade de dimensão 2n. E aí, quando você olha para as cartas de transição desse subatlas, você vai ter φ inversa composta com psi. Isso aqui vai ser um mapa de R2n, ou de um aberto de R2n, para um aberto para R2n. E vai existir uma forma de você identificar o R2n, a gente pode identificar com Cn, de forma com que essa função daqui seja uma função holomorfa de Cn para Cn. Tá? Então, isso aqui é holomorfa para toda a transição. E aqui entram algumas sutilezas de funções holomorfas em várias variáveis, mas o objetivo desse curso não é falar sobre isso. Mas não é difícil de acreditar, mesmo que vocês não tenham trabalhado com variedades complexas antes, que se a gente tiver uma variedade complexa dessa forma, então ela vai ter um espaço tangente também, e as funções de transição, se você pegar a mudança de coordenadas e olhar para isso no espaço tangente, que essas mudanças de coordenadas são holomorfas também. Então não é difícil de acreditar que o espaço tangente... Bom, isso aqui é um fibrado complexo. Na verdade, é até mais fácil do que isso. A gente não precisa nem olhar para o fibrado, para um fibrado holomorfo. Eu vou falar algum comentário a mais sobre isso. Deixa eu então falar sobre esse comentário, que é uma outra forma da gente ver um fibrado vetorial complexo.
Porque um fibrado vetorial complexo, obviamente, ele é um fibrado vetorial real também. Você pode simplesmente esquecer o fato de que essa φ é C linear e dizer, bom, ela, em particular, ela é R linear. Então, se a gente tiver um fibrado, um N fibrado vetorial complexo, isso aqui pode ser visto também como um 2N fibrado vetorial real. Certo? Só que ele tem uma estrutura a mais, pelo menos. E essa estrutura a mais, ela pode ser entendida como o que se chama de uma estrutura complexa. Então, isso daqui, na verdade, é um fibrado real mais uma estrutura complexa. O que é essa estrutura complexa? Bom, essa estrutura complexa nada mais é do que um endomorfismo de E. Essa estrutura complexa, ela é o seguinte, é um endomorfismo de E para E, cujo quadrado é menos a identidade. Bom, como é que a gente constrói isso? Se eu te dou um fibrado vetorial complexo, como é que a gente constrói um endomorfismo com essa propriedade? Bom, a gente olha, dado um ponto em E, ele está sobre uma dessas cartas, ou seja, ele corresponde, através de dessas trivializações, para um ponto em U e um vetor em Cn. Então, você pega a multiplicação por I. E agora você tem que mostrar que isso não depende, que a imagem dessa multiplicação por I não depende de qual carta você pega. Mas isso é óbvio porque quando você muda de carta, de trivialização, você vai ser C linear. Ou seja, comuta com I, a mudança de carta. Ou seja, né, o que isso aqui implica é que se a gente tem um fibrado complexo, então ele vai possuir uma estrutura complexa. Se isso fosse no fibrado tangente, a gente normalmente chama essa estrutura de estrutura quase complexa. Mas no mundo de fibrados, a gente normalmente esquece o quase e fala que é uma estrutura complexa. Então, é claro que vai existir, né, um J, uma estrutura complexa. E agora a gente pensa na estrutura complexa como vivendo no fibrado real, onde a gente esquece o fato de que essas funções são C-lineares. Então, existe uma estrutura complexa nesse fibrado. Bom, vou colocar assim R2N e vou colocar assim Cn para a gente saber do que a gente está falando. Então, o que eu acabei de dizer é o seguinte. Dado um fibrado complexo, a gente pode vê-lo como um fibrado real munido de uma estrutura complexa. E agora, na verdade, a conversa também vale. Se você tiver um fibrado real com uma estrutura complexa, então essa estrutura complexa induz uma estrutura de fibrado complexo no fibrado. Então, a conversa... conversamento... Não. Bom, na outra direção... Se a gente tem um fibrado real, de dimensão 2n, e a gente tem uma estrutura complexa, J, é um endomorfismo de E, cujo quadrado é menos a identidade. Então, eu afirmo que a gente vai ter uma estrutura complexa no E. E, bom, isso é fácil de ver, porque o que a gente pode fazer é, para cada fibra, né, em π inverso de x, você pode simplesmente definir uma ação de C. E a ação de C é dada justamente pelo J. Então, você define a ação de C como x mais IY agindo num ponto V, o V do fibrado. Isso daqui simplesmente é xv mais yjv. E aí tem que provar algumas coisinhas, mas não é difícil. Tem que provar basicamente que essa multiplicação, né, essa ação de C sobre o espaço realmente induz uma identificação de R2N com Cn.
Tá? Que aí, bom, isso vai dizer que, dada uma trivialização, você pode ver essa trivialização como um mapa, de fato, de, que vai em U vezes Cn, não somente U vezes Rn, R2n. Claro que R2n pode ser canonicamente identificado com Cn, mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente use talvez uma identificação diferente, que é justamente a identificação dada pela J. Tá? E como o J varia continuamente, né, ele ser um endomorfismo de um fibrado vetorial significa que o J varia continuamente nas fibras, isso vai dar, de fato, um mapa contínuo aqui. Tá? Então, a moral da história é que um fibrado complexo é a mesma coisa que um fibrado real, da dimensão correta, de 2 vezes a dimensão, ou 2 vezes o posto, munido de uma estrutura complexa. Tá? E a outra coisa, né, o outro comentário, é que se a gente tem um fibrado real munido de uma estrutura complexa, então ele tem que ser orientável. Então, um fibrado real com uma estrutura complexa ele é orientável. Tá? E por que isso? Porque, bom, a estrutura complexa, ela te dá uma orientação canônica, no seguinte sentido, né? Dado uma base qualquer, V1 até Vn, digamos que isso aqui é uma base de um ponto vezes Cn. Tá? Eu estou pensando na fibra, isso aqui é uma base complexa do ponto vezes Cn. Então, a gente pode olhar para V1, JV1, Vn, JVn. Isso aqui vai ser uma base de x vezes R2n. Tá? Ou J ou I, se você quiser, né? Tanto faz, né? Se você tem um fibrado complexo, eu defini o J como sendo o I. Então, se você já começa com fibrado complexo... Aqui, na verdade, eu estou assumindo que o fibrado é real e tem estrutura complexa. Então, bom, tanto faz, né? Eu acabei de mostrar que as duas noções são equivalentes. Tá? Então, dado um fibrado complexo, talvez é mais fácil começar assim. Dado um fibrado complexo, eu pego uma base complexa, uma C-base, né, desse espaço vetorial, que é a mesma coisa, bom, isso aqui é a pré-imagem de uma fibra. E isso vai induzir uma R-base da mesma coisa, agora visto como um espaço vetorial real. Simplesmente pegando cada elemento da base e multiplicando por I. Tá? E o fato é que, se você mudar a base, eu acho que essa é a parte importante, se você mudar a base complexa, essa base daqui vai mudar, vai dar lugar a uma nova base com a mesma orientação. Tá? Isso é uma coisa... É fácil de ver em uma dimensão, né? Se você tiver em uma dimensão complexa, quando eu pego qualquer vetor, né, qualquer vetor não nulo de R2, e eu faço I vezes ele, e pego esse vetor e o I, isso vai dar a mesma orientação independente do vetor. Isso é a mesma coisa aqui, mas em mais variáveis. Mas, basicamente, 2 por 2, né? Você tem que pensar o que acontece quando você troca a ordem e tal, mas não tem problema. Quando você troca a ordem de 2 de cada vez, isso tem a mesma orientação. Tá? Então, isso significa que todo fibrado complexo, ele pode ser visto como um fibrado real orientado. Tá? Então, em particular, se eu pego um fibrado complexo, ele vai possuir uma classe de Euler. Que isso aqui é a classe de Euler do fibrado real associado, que vai morar em H2n de B com valores em Z. Tá? Agora, outro comentário aqui em relação ao fibrado tangente é o seguinte, né? O fibrado tangente de uma variedade complexa, ele é um fibrado complexo porque a multiplicação por I vai ser
de fato, uma multiplicação complexa, vai ser linear. Agora, existe uma noção um pouquinho diferente, que é a noção de fibrado holomorfo. E eu só vou fazer esse comentário, não é relevante para esse curso, mas talvez para quem estuda variedades complexas ou geometria algébrica, com certeza é uma observação importante, é que existe uma noção mais forte do que ser um fibrado complexo, que é ser um fibrado holomorfo. Isso só faz sentido sobre uma base complexa. Então, se você tem uma variedade complexa, você pode falar sobre um fibrado holomorfo sobre ela. Isso é um fibrado tal que essas transformações aqui não só são C-lineares, mas elas são holomorfas em X também. Então, tal que essa transformação aqui é uma transformação holomorfa. Isso daqui é mais forte. E dado uma variedade complexa, a gente consegue, de fato, fibrados holomorfos sobre ela. E o fibrado tangente em si não é holomorfo. Você precisa fazer uma complexificação e pegar a parte 1, 0. E aí você vai ter um fibrado holomorfo. Mas então isso é muito importante até para quem vai estudar geometria simplética, isso aparece em alguns lugares, é uma coisa importante, mas não é relevante nesse curso. É uma noção muito mais rígida do que a noção de fibrado complexo, que é uma coisa mais topológica, como a gente vai ver um pouco mais na aula de hoje. Tá? Então tá. Agora vamos falar sobre classes de Chern. Então as classes de Chern elas são classes características para fibrados complexos. Então, tem duas formas de a gente ver essas classes, né? Uma delas é usando o teorema de que todo fibrado complexo ele pode ser visto como um pullback do fibrado universal sobre o Grassmanniano complexo, que é um fato que eu mencionei há 2 aulas, mas cuja demonstração é praticamente igual da demonstração de fibrados reais. Então, a primeira, digamos, forma de você pensar nas classes de Chern é você pensar que, bom, esse fibrado, ele é um pullback, é um N-fibrado, ele é um pullback do Grassmanniano complexo. Isso aqui é o conjunto de N planos complexos em C infinito. E a gente tem um fibrado universal complexo. Então, esse fibrado aqui, ele é um pullback desse fibrado por um mapa F. E aí você calcula a cohomologia desse cara. Isso é a parte difícil, na verdade. Você calcula essa cohomologia e você vê que isso daqui é um anel de polinômios em classes C1 até Cn. O anel de cohomologia é esse anel, onde o Ci tem grau 2i. Aliás, i é um péssimo... não é uma boa letra quando a gente está falando de números complexos. CJ, 2J. Tá? Então essa é uma forma de fazer. E aí você define a classe de Chern. Você pode definir o CJ de E como sendo, se esse mapa é o F, isso aqui é o pullback da classe CJ. Tá? Agora isso aqui requer um passo muito grande de fé, que é justamente essa cohomologia, ou uma conta muito complicada. E, na verdade, eu acho que, sim, toda vez que eu vejo a forma que eu sei de calcular essa cohomologia é usando as classes de Chern construídas de outra forma. Então, se vocês conseguirem... Então, esse seria um argumento circular, né? Então, se vocês conseguirem provar isso daqui, eu acredito que dê para fazer sem usar classes de Chern, mas é bem, bem complicado. Deve ter que usar sequências espectrais e muitas coisas bem complicadas. Mas, se vocês conseguirem fazer isso, então vocês podem calcular a classe de Chern dessa forma. Mas tem outras formas mais fáceis de definir a classe de Chern. Tá? Então, deixa eu falar dos axiomas que elas satisfazem. Os axiomas são muito parecidos com os axiomas das classes de Stiefel-Whitney. São basicamente os mesmos, só que agora os coeficientes são inteiros e o grau da cohomologia é o dobro. Tá? Então, os axiomas são o seguinte, né? Então, dado um fibrado complexo, existem classes C, eu vou chamar de CK, de E, que são classes de cohomologia 2K na base, com coeficientes inteiros, tais que... Bom, deixa eu falar direto que elas só dependem da classe de isomorfismo, que só dependem
da classe de isomorfismo de E, ou seja, se eu pegar dois fibrados isomorfos, eles vão ter as mesmas classes características e satisfazendo as seguintes propriedades. A primeira é que C0 de E é sempre 1, é o elemento, é a função constante em H0, ou é o cociclo constante. E CK de E é igual a 0 para K maior do que N. Tá. A segunda propriedade é que o pullback, não, CK do pullback é igual ao pullback do CK. A terceira propriedade é que, se você escrever a classe completa, né, como a classe de Stiefel-Whitney, se você escrever C de E como sendo o somatório de C0 até Cn, essa é a classe completa, e agora eu pegar um outro fibrado e fizer a soma direta, então a classe de Chern disso daqui é o produto cup das duas classes. Tá? Isso aqui dá uma... Se você separar os graus, isso aqui vai dar uma igualdade em cada grau. Que é exatamente a mesma fórmula que a gente escreveu para a classe de Stiefel-Whitney. Que você tem que fazer a decomposição... Bom, deixa eu escrever. O CK de E mais F é igual à soma de CJ de E, cup com CJ linha de F, onde J mais J' igual a K. E a quarta propriedade é que, se eu pegar o fibrado universal sobre o CP infinito, né, se eu pegar o γ1 sobre o GR1, isso aqui é CP infinito, que esse fibrado universal, que é o fibrado canônico, a classe de Chern dele é 1, ou é o gerador, um gerador escolhido. Isso aqui é o... Bom, vou escrever assim, A é uma classe em C2 de CP infinito, que é o gerador, que você escolhe uma vez para sempre. Tá? Ou seja, a classe de Chern desse cara, a classe total, é 1 mais A. Isso aqui que mora no anel de cohomologia de CP infinito, que lembrem que isso aqui é um Z gerado por um gerador. Isso aqui é o anel de polinômios em uma variável, cujo grau é 2. Então isso aqui é gerado pela... Isso aqui é o fato de que se eu pego a 2 célula do CP infinito, e eu Desculpa, se eu pego o dual da 2 célula, e eu faço o cup dela com ela mesma, isso vai dar sempre o gerador do H4, do H6 e assim por diante. Que foi a conta de cohomologia, o cálculo do anel de cohomologia de CP infinito que a gente fez. Tá? Então esses quatro axiomas são os axiomas da classe Chern, e na verdade dá para mostrar que eles classificam, com um pouquinho mais de topologia algébrica do que a gente vai fazer hoje, dá para mostrar que esses axiomas são suficientes para gerar unicidade, né? Ou seja, se você sabe essas 4 condições, você consegue calcular a classe Chern de qualquer coisa. Agora, mostrar que existe uma sequência que satisfaz essas propriedades é uma outra questão, que a gente vai ver agora. Tá? Bom, para construir as classes de Chern, existe uma sequência exata longa que a gente vai usar, que é uma sequência muito famosa na topologia algébrica, que é a sequência de Giesen, que ela aparece várias vezes, que é uma espécie de versão bebê, versão infantil das sequências espectrais. Então, se vocês quiserem aprender sequências espectrais, vocês começam com a versão infantil, que é a sequência de Giesen.
E ela faz a seguinte coisa. Começa com um fibrado real. Real. Na verdade, isso aqui pode ser, não precisa nem ser 2N, um fibrado real qualquer, orientado. E existe uma versão da sequência de Giesen também para fibrados sobre, que não são vetoriais, mas fibrados sobre esferas. Dado um fibrado real, você sempre pode, orientado, você pode reduzir ele para um fibrado de esferas. Que é você remover a seção zero, basicamente. Isso vai te dar um fibrado de esferas. Mas eu não vou falar sobre fibrado de esferas no momento, mas tem uma versão da sequência de Giesen nesse caso. Mas dado um fibrado vetorial orientado, a gente pode considerar um fibrado, na verdade, não é sobre esferas, mas é praticamente a mesma coisa, que é um fibrado sobre Rn menos zero. Ou seja, eu removo a seção nula. Isso aqui não é mais um fibrado vetorial, mas é um fibrado no sentido de que todas as fibras, todas as pré-imagens vão ser homeomorfas a um Rn menos zero. Tá? Então isso aqui é a restrição. Esse E0, ele é o E menos a seção zero. Tá? Isso daqui claramente se deforma num fibrado de esferas. Tá? Você simplesmente pode deformar o Rn menos zero na esfera Sn menos 1. Então a sequência de Giesen é o seguinte. Então, é uma proposição, digamos, que existe uma sequência exata longa da seguinte forma. Você começa com a cohomologia de B. Aqui tudo com coeficientes em Z. Tá? Então, com coeficientes em Z. A gente começa com a cohomologia de B e vai para a cohomologia. A gente faz o cup com a classe de Euler. Isso aqui vai aumentar a cohomologia em N. A classe de Euler ela é uma classe de cohomologia de grau N. Então a gente faz primeiro o cup com E. Isso aqui vai aumentar para cá. Depois a gente faz o π0 estrela. Isso vai cair no E0. Então isso aqui vai cair na cohomologia I mais N do E0. E agora vai existir um mapa disso daqui em HI mais 1 de B. E assim por diante. Então essa é a sequência de Giesen. Então, essa proposição está dizendo que, primeiro, esses dois mapas, né, o núcleo desse é igual à imagem desse, e que existe um outro mapa aqui, a princípio mirabolante, que faz essa conexão. Tá? E a gente vai ver por que isso aqui é útil. Tá. Então, primeiro vamos ver como é que a gente consegue essa sequência. Na verdade, essa sequência não é muito difícil. A gente já tem. Essa sequência, ela vem de uma sequência exata longa que a gente já tem, e usando alguns isomorfismos da aula passada. Então, isso vem da seguinte sequência. A gente começa com... A gente olha para a sequência exata longa do par E0E. Então, E0E vai ter uma sequência exata longa que faz o seguinte. Eu vou começar no grau I mais N. Então, é HI mais N de E0. Vai para HI mais N de E, que vai para HI mais N de E0. E agora, isso aqui continua para HI mais N mais 1 de E0. E assim por diante. Então, né, o que a gente usa agora? A gente usa agora o isomorfismo de Thom. O isomorfismo de Thom, ele diz que essa cohomologia ela é isomorfa a HI de B. Esse é o isomorfismo de Thom. Lembra qual é o isomorfismo de Thom? Você pega uma classe daqui, você pega o pullback dela em E, e você faz o cup com a classe de Thom. E vai dar uma coisa aqui. E quando você olha para a imagem aqui, né, é a mesma coisa que fazer o cup com a classe de Euler.
só que, bom, se olhado em B. Então, de novo, agora a gente aplica. Aqui a gente tem o isomorfismo de tom. E aqui a gente pode usar o próprio π estrela, que é um isomorfismo entre a cohomologia de E e a cohomologia da base. Então aqui a gente olha para a cohomologia da base. Isso aqui segue basicamente da definição que esse mapa daqui, que é simplesmente a projeção, é você esquecer o fato de a cohomologia relativa, através do isomorfismo de tom, isso aqui corresponde a esse mapa daqui, exatamente o COP com a classe de Euler. Tá, isso aqui é basicamente uma linha, a conta é basicamente uma linha que vem da definição do isomorfismo de tom. O isomorfismo de tom, ele basicamente é o quê? Você pega o pullback da classe e depois faz o cup com a classe de tom. E o que é a classe de Euler? A classe de Euler é simplesmente a classe de tom projetada para E e quando a gente volta para o B, através desse isomorfismo. Então, basicamente, não é difícil de ver que esse mapa é exatamente o cup com a classe de Euler. Tá? E agora acabou. Né? Porque esse mapa daqui... Bom, isso aqui é a inclusão de E0 em E e depois eu projeto por π. Isso é a mesma coisa que fazer o π0 direto. O π0 nada mais é do que a restrição de π a E0. Então, o π0 ele é o π composto com a inclusão de E0 em E. Então, é claro que esse mapa daqui vai ser o π0 estrela. Então, pronto, a gente construiu a sequência de Giesen. Tá, então, para construir a sequência de Giesen, é uma coisa que é bom a gente se lembrar, a coisa mais importante é o isomorfismo de tom. Uma vez construído o isomorfismo de tom, o resto é basicamente só uma sequência zeta longa para um par. Tá? Então a gente tem essa sequência de Giesen. Como que a gente constrói agora as classes de Chern? A gente vai usar um argumento de indução. Bom, o primeiro passo, né, é construir... A gente vai usar uma indução, de uma certa forma, de cima para baixo. Bom, não depende da perspectiva, de baixo para cima. Mas a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. A classe de Chern de grau maior, ela é a CN. Não é? Então, a gente primeiro pode definir, dado um fibrado complexo agora, vamos voltar para o caso de um N fibrado complexo. A gente quer definir a enésima classe de Chern. A gente sabe que a zeroésima tem que ser 1 pelo axioma, isso é fácil de definir a C0 sendo 1 sempre. E a Cn, a gente gostaria... Bom, isso aqui tem que ser uma classe em H2n. E, bom, a gente conhece alguma classe em H2n já? Hein? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Classe de Euler. Né? Porque, como eu falei, é um fibrado complexo, então ele é um fibrado real, orientado, de posto 2n. Então ele tem uma classe de Euler. Então isso aqui tem uma classe de Euler, como fibrado real, que é exatamente uma coisa em H2n. Então a gente define a enésima classe de Chern como sendo a classe de Euler. Tá? Ou seja, a gente até aí não ganhou nada. A gente só fez uma definição. A gente vai definir isso daqui como sendo a classe de Euler. E agora a gente vai usar um argumento indutivo para definir todas as outras classes entre 1 e n-1. E o argumento é o seguinte. A gente vai olhar para o nosso fibrado Vamos olhar o que acontece se eu faço o pullback do fibrado para E0. Talvez não é uma coisa completamente trivial, mas a ideia é que se eu olhar para o pullback de E sobre E0, esse fibrado ele se quebra. E a gente vai poder voltar um pouco na dimensão. Tá? Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu olho para E0, eu posso... Quando eu pego o pullback desse fibrado, esse fibrado ele se quebra em dois. Onde eu posso olhar para o pullback do E sobre o E0
da seguinte forma. O que é isso? Né? Para cada ponto, para cada elemento de E0, eu vou ter todo o espaço a que ele pertence. Então, se eu pego o pullback de E, isso aqui é basicamente o seguinte, né? Eu pego um V e um W em E0 vezes E, tal que W é um múltiplo de V, para algum V em C. Não, desculpa. Não é isso. Desculpa, o que eu quero dizer é o seguinte, eu pego um outro cara que eu tenho um ponto aqui na fibra e eu vou pegar toda a fibra que passa por esse ponto. Tá? Bom, eu posso escrever, mas se eu escrever talvez fica meio... Eu quero que π0 de V seja igual a π de W. Ou seja, para cada ponto numa fibra que é não zero, eu pego a fibra inteira. Então, sobre esse ponto, eu tenho a fibra inteira. Tá? Sobre cada ponto de E0, eu vou pegar a fibra inteira. Tá? E o que acontece é o seguinte, eu posso escrever esse fibrado como a soma do que eu acabei de escrever, que estava errado, na verdade, que é, eu posso pegar a linha, a reta toda onde esse cara está, e posso pegar o complemento ortogonal. Então, esse fibrado daqui, π estrela de E, ele se quebra como um fibrado que eu vou chamar de etil e um fibrado de linha. O que é esse fibrado de linha? Esse L é exatamente o fibrado de V e W em E0 vezes E, tal que W é um múltiplo de V. Então, assim, eu estou pegando, de novo, para cada ponto na fibra, né, para cada ponto de E0, eu estou pegando todo o plano, toda a fibra que passa por ele. Então, aqui eu não tenho dimensão suficiente, mas imagine que, sei lá, sobre cada ponto eu tenho um plano complexo, né, um espaço vetorial complexo. Então, se eu pego um ponto qualquer, eu pego o plano inteiro. Essa é a minha fibra desse fibrado, desse pullback. Então, eu estou quebrando esse espaço vetorial numa soma direta de duas coisas. Uma é a reta que passa por esse ponto, e outro é a reta que é ortogonal. Então, o etil, ele é o conjunto de VW em E0 vezes E, tal que V é ortogonal a W. E esse ortogonal é ortogonal com respeito a um produto interno hermitiano. Tá? Então, é uma coisa importante dizer, a base é paracompacta, sempre eu estou assumindo isso, então eu posso definir um produto interno hermitiano. Tá? Que eu acho que todos vocês sabem o que é. É um produto interno, é o único produto interno que faz sentido sobre um espaço vetorial complexo. Ele é linear numa coordenada, ele é antilinear na outra. E, então, isso aqui é com relação a um produto interno hermitiano. Tá? Então, eu realmente separei, eu realmente escrevi o meu fibrado dessa forma. E agora, eu posso fazer a seguinte definição. E agora esse etil, ele é um fibrado de dimensão 1 menor. Né? O etil, ele é um fibrado sobre E0 e de posto n-1. Então agora, por indução, eu tenho as classes de Chern definidas para ele. Né? Então, agora eu posso definir as classes. Agora eu posso definir a classe CK de E como sendo o quê? Eu defino CK de etil. Isso aqui vai me dar alguma coisa em E0. E agora eu quero levar essa classe de cohomologia para B. Então agora eu vou aplicar π0 estrela
inversa. Agora, bom, antes de eu aplicar isso aqui, eu tenho que tomar cuidado, né? Primeiro, não é óbvio que o π0 estrela é invertível. Isso daqui, de novo, isso aqui é um elemento da 2K com homologia de E0. E eu preciso mostrar que isso aqui é invertível. Tá? Isso não é óbvio, mas é verdade. Pelo menos em 2K. E aí que vai entrar a sequência de Giesen. Então vamos supor, vamos voltar aqui na nossa sequência de Giesen, para esse caso. Né, a sequência de Giesen está aqui. Agora a gente tem... Eu vou escrever... Bom, deixa eu reescrever a sequência de Giesen. Eu vou colocar o H 2K de B. Eu vou ter o π0 estrela. Eu vou ter o H 2K de E0. E agora vamos ver os outros termos. Né? O próximo termo, ele é o H 2K mais 1. Não, 2K mais 1 menos N de B. E esse cara vai ser o H 2K menos N de B. E agora repara o seguinte. Se 2K... Não é menos N, menos 2N. Que a dimensão agora é 2N. Repara o seguinte, né? Se o K for menor do que N, estritamente menor do que N, então esse cara daqui e esse cara daqui são menores que 0. Não é? Se o K for menor do que N, então o K é menor ou igual que N menos 1. Né? Então, isso quer dizer que tanto esse número quanto esse número aqui são negativos na sequência exata. Então, essas cohomologias são 0. Então, isso vai implicar que o π0 estrela é um isomorfismo. Então, a definição, né, no final, por indução, é a seguinte. A gente define o CK de E como sendo, bom, 0 se K for maior do que N, como sendo a classe de Euler, se o K for igual a N, e como sendo essa expressão aqui, π0 estrela inversa de CK de etil, quando K estiver entre 0 e N. Bom, em particular, para K igual a 0, isso vai dar 1. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Essa daqui? Tá? A gente não passou. Não deveria ser 2K menos N no segundo termo? Já que a gente está... Aonde? Aqui? É que você está começando com o primeiro termo. 2K Aham. menos 2N. Sim. Aí ele soma N. Soma 2N. Soma 2? Você soma a dimensão do fibrado real. Ah, tá. É. Porque a classe de Euler é uma classe em H 2N. Porque aqui N era a dimensão real do fibrado. Tá? Alguma pergunta? Outra pergunta? Na verdade, isso daqui que a gente está fazendo pode ser visto de alguma forma, né? Isso aqui é o início de uma coisa que chama o splitting principle. O splitting principle é um pouquinho mais complicado de escrever em geral, mas o splitting principle diz que o princípio splitting, ele diz o seguinte: dado um fibrado complexo qualquer, ele pode ser uma soma direta de fibrados de linha, né, fibrados de dimensão 1, mas às vezes ele não é. Mas mesmo que ele não for, você pode fazer um pullback, e o pullback vai ser... bom, deixa eu chamar isso aqui. Vai existir um pullback, onde o pullback ele é isomorfo a uma soma de fibrados de dimensão 1, fibrados de linha. E além disso, esse F estrela, como mapa na cohomologia, ele é
injetivo. Então não vai ser um isomorfismo, mas vai ser injetivo. Então muitas informações, muita coisa que a gente gostaria de demonstrar para um fibrado qualquer, se você conseguir mostrar para um fibrado que é a soma de fibrados de linha, você consegue transportar para o fibrado original. Tá, então, de uma certa forma, isso daqui, dá para entender essas classes Chern, essa definição, como vindo desse princípio splitting. Mas aqui é muito concreto. Deu para fazer na mão, e no caso que eu queria, esses π0s, eles eram isomorfismos. Então, em geral, se você só usasse o princípio splitting, é um pouquinho mais complicado, porque você teria que ver que esse cara está caindo na imagem do π0 estrela. Não é muito difícil, mas dá para dar um pouquinho mais de trabalho. E teria que demonstrar o princípio splitting, que também não é óbvio. Tá, então, eu acho que essa forma é uma forma direta, mas eu acho importante vocês saberem o princípio splitting, porque de vez em quando é útil. Inclusive, eu vou usar ele hoje na aula para uma outra coisa. Tá? Alguma pergunta? Porque se você soubesse que o E é uma soma direta de fibrados de linha, aí você pode simplesmente, para os fibrados de linha, a única classe de Chern não trivial é o C1, né, porque é um fibrado de dimensão 1. Então, o C1 você define como uma classe de Euler. E aí você pode estender para a soma direta com o axioma da soma direta. Então, você teria construído as classes Chern. Só que nem todo fibrado é isomorfo a uma soma de fibrados de linha. É por isso que é um pouco mais complicado. Alguma pergunta? Tá, então eu quero agora falar um pouquinho mais sobre fibrados de linha, porque eles aparecem bastante e são muito importantes. Que é um caso particular de fibrados vetoriais complexos. Então, fibrados de linha. Bom, em geral, quando se fala fibrados de linha, isso significa fibrados de linha complexos. Você pode pensar num fibrado de linha real também, que é um fibrado real de dimensão 1. Mas os fibrados de linha real, eles são muito fáceis, na verdade, não tem muita complexidade. Se eles forem orientáveis, eles são triviais, se eles forem não orientáveis, eles não são triviais. Mas os fibrados de linha complexos são mais interessantes. Os fibrados de linhas reais, eles são classificados pela primeira classe de Stiefel-Whitney. Então, não é tão interessante assim. Os fibrados de linha complexos são bem mais interessantes. Eles aparecem muito em muitos lugares diferentes. Então, um fibrado de linha, né, nada mais é do que um fibrado complexo de dimensão 1. Então, o fibrado de linha é um fibrado vetorial complexo. Então, a gente vai estudar, né, vai olhar um pouco para o espaço dos fibrados de linha, a menos de isomorfismo. Né? Então, eu vou chamar isso aqui de vect 1c de B. Então, isso aqui é o conjunto dos fibrados de linha sobre B quocientado por isomorfismo. Isso aqui é o conjunto dos fibrados de linha sobre B quocientado por isomorfismo. Bom, a primeira coisa para perceber é que esse espaço é um grupo abeliano. Então, o primeiro fato aqui que a gente vai ver é que esse espaço é um grupo abeliano. Bom, alguém tem uma ideia de uma operação de grupo em fibrados de linha? Bom, vamos pensar primeiro para espaços vetoriais. Se eu tenho dois espaços vetoriais, como é que eu posso produzir um outro espaço vetorial de dimensão 1? Pego dois espaços vetoriais de dimensão 1, como é que eu produzo um novo? A soma direta não dá certo, porque a soma direta aumenta a dimensão. Qual que é? Tensor. Então, se você tiver só com um espaço vetorial, não tem muita graça fazer o tensor, né? Porque um espaço vetorial é isomorfo a C, e você faz o tensor de C com C, vai ser isomorfo a C, não tem muita graça. Mas no mundo de espaços vetoriais, isso tem graça, porque um fibrado vetorial não é só
um espaço vetorial, ele é um espaço vetorial sobre cada ponto. Então, se você fizer esse tensor sobre cada ponto, no final você pode ter alguma topologia interessante. Se o B não for contrátil, você pode ter uma topologia interessante. Então, a primeira coisa que a gente vê é que existe uma operação, que é a operação produto tensorial, e que, se eu tenho dois fibrados sobre B, então eu posso considerar o produto tensorial, que é um outro fibrado. E algumas coisas que são basicamente óbvias. A primeira é que a classe de isomorfismo do produto tensorial não depende do representante. Né? Se eu pego dois fibrados que são isomorfos, então o produto tensorial deles com outro fibrado vai ser isomorfo. Então, isso é praticamente trivial, teoria de espaços vetoriais. E a outra coisa que também é trivial é que o produto tensorial é isomorfo ao produto tensorial na outra ordem. Tá? Então, existe um isomorfismo, talvez um pouco menos trivial, mas também não muito difícil de ver, que o produto tensorial de E1 com E2 é isomorfo ao produto tensorial de E2 com E1. Isso aqui, de novo, não tem nenhuma dificuldade de você ver, né, que dado dois vetores, se você pegar uma soma de VI tensor com WJ, isso daqui vai em WJ tensor com VI. Ou seja, essa operação, ela induz uma operação nas classes de isomorfismo e essa operação é comutativa. Tá? Então agora falta a gente ver o quê? Falta a gente ver que existe uma unidade dessa operação e que todo elemento tem uma inversa. Tá. Então, o que vocês acham que é a unidade? Fibrado trivial. Né? Então, o fibrado trivial, em geral, ele se denota assim. Eu coloco um C com uma barra embaixo. Isso daqui, por definição, é o B vezes C. Então, a gente tem que observar que a classe de isomorfismo do fibrado trivial é a identidade com relação a essa operação. Ou seja, se eu pegar um fibrado qualquer e fizer o tensor com o fibrado trivial, isso daqui é isomorfo ao próprio E. Né, isso daqui, de novo, não é muito difícil, né? Como é que a gente vê isso? Né? Então, um tensor, um elemento aqui desse produto tensorial, você pode pensar como um ponto V vezes um número complexo, porque a gente tem que escolher o mesmo ponto da base. Né? Isso aqui vai simplesmente no somatório de lambda I VI. Tá, e vice-versa, você pode voltar com simplesmente a identidade. Você pode pegar o V e levar em V vezes 1. Tá? Então, ou seja, a classe de isomorfismo do fibrado trivial é um elemento neutro, dessa operação. E agora a gente tem que ver a última coisa, que é que todo elemento, todo E tem uma inversa. Todo fibrado vetorial tem uma inversa de acordo com essa operação. Então, ou seja, se eu tenho um E, vai existir algum outro fibrado, tal que o produto de E com esse fibrado é a identidade. É isomorfo ao C. Então, dado E, existe um F, tal que E tensor F é isomorfo a F tensor E, que é isomorfo ao fibrado trivial. Bom, se eu pego um fibrado de linha o que vocês acham que seria o inverso dele? Algum palpite? O dual. Não tem muito para onde fugir, não tem tantas operações assim com espaços vetoriais. Então, a gente pode pegar simplesmente o dual. Então, dado E, a gente pode considerar o espaço dual, que isso aqui é o espaço de endomorfismos de E no fibrado trivial. Tá, para cada ponto eu pego o dual. E o que acontece quando eu faço o produto tensorial do dual com E? Bom, isso aqui não é difícil de ver, que é a mesma coisa que os endomorfismos de E para E.
certo? E, bom, o conjunto de endomorfismos de E para E é um fibrado trivial, porque isso aqui tem dimensão 1 e você tem uma seção não nula, que é justamente a identidade. Se eu pegar, isso aqui é um fibrado sobre M, existe uma seção não nula desse cara, que é exatamente a identidade. Para cada ponto em B, eu pego a identidade. Não é a identidade de B, mas isso aqui é a seção identidade. Ou seja, para cada ponto de B, né, esse id, que vai de B em endomorfismos de EE, isso aqui para cada ponto de B leva na identidade de EX em EX. Isso aqui é uma seção não nula, logo um fibrado só tem uma dimensão. Se você consegue uma seção que nunca se anula, então ele tem que ser trivial. Porque essa seção define a trivialização. Tá, então isso quer dizer que esse cara daqui é um fibrado trivial. Então pronto, a gente tem uma estrutura de grupo abeliano. E agora repara o seguinte, que a primeira classe de Chern é a única classe de Chern interessante para fibrados triviais, porque a classe 0 é sempre 1, e para k maior do que 1 é 0, porque o fibrado tem dimensão 1. Então a gente tem a classe de Chern C1, que vai de fibrados de linha complexos de B para H2 de B com coeficientes em Z. Então vamos ver primeiro que esse C1 é um homomorfismo. Na verdade ele é um isomorfismo, mas vamos ver primeiro que ele é um homomorfismo. Então, vamos ver que isso aqui é um homomorfismo. Bom, em primeiro lugar, é claro que isso está bem definido porque a classe de Chern não depende da classe de isomorfismo. Então, isso aqui está bem definido nesse espaço quociente. Agora a gente tem que ver o que acontece se eu pego o tensor de dois fibrados. Bom, uma das interpretações da classe de Chern, lembra que a classe de Chern é a classe de Euler, nesse caso. E uma das formas de você ver a classe de Euler é como o dual de Poincaré da pré-imagem de zero de uma seção genérica. Então você pode pegar uma seção genérica desse fibrado e olhar para a pré-imagem de zero, para a interseção da imagem da seção com a seção zero. E uma forma de você considerar uma seção genérica é você pegar uma seção genérica de E e uma seção genérica de F. Se eu pego uma seção, vou chamar de Φ, eu tenho E, eu pego uma seção Φ de E e pego uma seção Ψ de F. Então agora eu posso pegar a seção Φ vezes Ψ. Isso aqui vai ser uma seção do fibrado E vezes F. E se eu quero pegar para a imagem de zero, ou seja, eu quero que esse tensor dê zero, como eu estou pegando tensor de fibrados vetoriais, isso significa que ou um deles é zero ou o outro é zero. Então a pré-imagem de zero desse cara vai ser a união dessa com essa. Tá? Então agora a classe de homologia disso vai ser a classe de homologia da união. A princípio eles podem se intersectar, mesmo sendo genéricos. Se a dimensão do fibrado... Não. Eles podem se intersectar. Bom. Tá, isso aqui implica, né, que a classe de homologia desse cara é igual à classe de homologia desse mais a classe de homologia desse. Logo, a classe de Euler é aditiva para produtos tensoriais. Logo, essa classe de Euler vai ser igual à classe de Euler de E mais a classe de Euler de F, que é igual a C1 de E mais C1 de F. Tá, então essa é a primeira observação.
E a segunda coisa que a gente tem que verificar para isso aí ser realmente um homomorfismo é o que acontece com a inversa. É o que acontece com C1. Não, na verdade, eu acho que isso aqui já... Né, isso é consequência disso estar bem definido. Né? Isso aqui vai implicar também que C1 de E estrela é igual a menos C1 de E. Porque a gente sabe que C1 do fibrado trivial é 0. Tá. Agora, uma outra forma de você ver isso daqui, que eu acho que é até interessante, é você ver que quando você pega o dual, você troca a orientação, basicamente. Existe uma identificação do fibrado dual com o fibrado original, só que com orientação trocada. Por isso que você tem esse sinal de menos. Mas, bom, isso aqui é consequência desse fato aqui. Tá. Bom, alguma pergunta? Então, a gente tem um homomorfismo. E, na verdade, bom, vou chamar de teorema, porque eu acho que é bem importante, é que C1 é um isomorfismo. Então, C1 classifica completamente os fibrados de linha. Então, C1 é o único invariante de fibrados de linha menos isomorfismo. Tá, então, se eu pego um fibrado de linha e eu sei o C1, eu sei qual é o fibrado. E vice-versa, se eu pego uma classe de cohomologia, existe um único fibrado que tem essa classe de cohomologia como C1, a menos isomorfismo. Tá, eu vou mostrar a parte fácil do teorema, a parte difícil eu não vou mostrar. Eu posso até falar alguma coisa, mas eu não vou mostrar aqui na aula. Então, a parte fácil é ver que essa transformação é injetiva. Então, a parte fácil é ver que isso aqui é injetivo, é injetividade. Ou seja, o que acontece quando C1 de E é igual a 0? Bom, quando C1 de E é igual a 0, isso significa o quê? Né? Que a classe de Euler é igual a 0. O que significa que existe uma seção não nula do fibrado, vista como fibrado real. Então, existe uma seção... A classe de S C0 significa que existe uma seção S que nunca se anula. Então, como existe uma seção S que nunca se anula, bom, essa seção é uma seção do fibrado real ou do fibrado complexo, tanto faz. Uma seção não diz se o fibrado real é complexo, é uma seção. Então, a gente pode usar essa seção para trivializar o fibrado complexo. Tá? Então, é um detalhe sutil, mas repara o seguinte, né? Se você tem um fibrado complexo, primeiro eu vejo ele como um fibrado real, falo a classe de Euler tem que ser 0, então ele tem que possuir uma seção. Logo, eu posso olhar para essa seção agora, voltando no fibrado complexo, e eu digo, essa seção trivializa o fibrado. Aqui eu tenho uma seção não zero, então isso aqui implica que o E vai existir um isomorfismo de E para C e que simplesmente leva... Bom, deixa eu fazer no outro sentido, que é mais fácil de escrever. Leva um número complexo, vírgula x, para lambda e S de x. Aliás, x vírgula lambda. E a volta é só você ver que qualquer outro ponto sobre na mesma fibra é um múltiplo de S de x. Então, esse múltiplo é o lambda. Tá, então, a seção ela trivializa o fibrado. Então, a conclusão é que é isomorfo a C. Tá? E a sobrejetividade é um pouco mais complicada. Eu não vou falar muito, porque eu acho que precisa de um pouco mais de topologia algébrica do que a gente vai ter tempo para fazer aqui na aula. A gente está quase chegando no final do curso. Mas eu acho que a ideia principal é o seguinte, é que se eu tiver um mapa, lembra que a gente viu, né, que os espaços, os fibrados vetoriais, no caso de linha, eles são classificados, existe uma bijeção entre esse conjunto e o conjunto de mapas de B para CP infinito.
que é o Grassmanniano 1. Complexo. Eu não demonstrei todos os detalhes, mas eu falei isso, eu dei algumas ideias todas da demonstração. E agora a gente usa um fato muito interessante, que é que, bom, existe um mapa, uma aplicação que vai daqui para H2 de B, Z, que simplesmente é o seguinte, dado uma função de B em CP infinito, você pega o gerador da cohomologia de CP infinito, que é alguma coisa em H2, e pega o pullback dele. Então isso aqui dá uma aplicação daqui para cá. E tem um teorema muito importante em topologia algébrica que diz que essa aplicação é uma bijeção. E que essa aplicação é basicamente a classe de Chern desse mapa. Então essa aplicação, na verdade, nada mais é do que a classe de Chern. E o argumento de sobrejetividade é um argumento um pouco mais complicado, que eu não quero falar aqui, mas é um argumento relativamente clássico em topologia algébrica. E, na verdade, existe um teorema até mais geral do que esse, que diz que se eu pegar a classe de homotopia de mapa, o conjunto dos mapas, a menos de homotopia, de B indo para KGN, que isso daqui existe uma bijeção entre esse conjunto e o conjunto das classes de cohomologia em grau N de B com coeficientes em G. E o que é esse KGN? Bom, esse KGN é o chamado são os espaços de Eilenberg-MacLane. Isso aqui são os espaços de Eilenberg-MacLane. E isso aqui é um espaço, um complexo CW, por exemplo, que tem a propriedade que o único grupo de homotopia não nulo é o enésimo grupo de homotopia, onde eu tenho a homotopia sendo G, o grupo de homotopia sendo G. Tá, então, no caso de CP infinito, a gente não falou quase nada de teoria de homotopia, mas eu posso dizer para vocês que o CP infinito ele é o KZ2. Porque, bom, primeiro a gente tem que ver que o CP infinito ele é simplesmente conexo, e tem alguns teoremas de teoria da homotopia que também, para você verificar isso daqui, né, que ele é um KZ2, mas ele é um KZ2. Tá. Então é isso. Mas eu acho que o importante de vocês saberem, né, se vocês quiserem, eu acho que é bom vocês lerem mais da literatura de topologia algébrica, mas o importante é vocês lembrarem dessa propriedade, que a primeira classe de Chern ela classifica completamente os fibrados em linha. Os fibrados de linha. Tá. Um outro comentário que eu quero fazer, tem mais 2 comentários para fazer sobre a classe de Chern, e aí a gente acaba a aula. O primeiro é o seguinte, dado um fibrado complexo qualquer, uma outra operação que a gente pode fazer com o fibrado é a operação de produtos wedge. Então, dado um espaço vetorial, a gente pode fazer produto tensorial, mas pode fazer também o produto wedge, que é o produto exterior, que é uma operação que a gente pode fazer com espaços vetoriais. Isso daqui nada mais é do que, primeiro você pega o produto tensorial k vezes e você quocienta por algumas relações de equivalência. Tá, então a gente pode fazer isso daqui. Isso aqui vai gerar um fibrado vetorial de dimensão n, escolhe k. Tá? Para k menor do que n. Para k maior do que n, isso aqui vai dar 0. Então, para cada fibra, esse cara daqui, isso aqui é um espaço vetorial com base V1 até VK. VI1 até V e K, onde V1 até Vn é uma base de EX e 1 é menor ou igual a I1, que
que é menor tarará, que é menor que K, que é menor ou igual a N. Ou seja, esse espaço vetorial ele é gerado por elementos dessa forma. Tá? Então isso aqui eu acredito que vocês todos já viram em algum momento, talvez não exatamente dessa forma, mas vocês com certeza já viram isso feito para o fibrado cotangente, para definir as formas diferenciais, mas você pode fazer isso aqui para qualquer fibrado, é uma coisa algébrica. Em particular, a gente pode definir o caso de K igual a N. Então, no caso K igual a N, esse fibrado ele é um fibrado de linha. Então, dado um fibrado vetorial qualquer, esse fibrado aqui, que é o produto exterior de N vezes, é sempre um fibrado de linha, e ele é o chamado fibrado determinante. E um fato importante é que a primeira classe de Chern de E ela é igual à primeira classe de Chern do fibrado determinante. Bom, por que isso aqui é útil? Né? Em geral, dado um fibrado de dimensão maior, calcular a primeira classe de Chern não é muito fácil. Nem definir também não é tão fácil. Né? A gente fez uma definição por indução. Mas o que isso aqui está dizendo é que para você calcular a primeira classe de Chern, você pode simplesmente olhar para o fibrado determinante, que é um fibrado de linha. E aí a primeira classe de Chern é fácil de calcular, ela é simplesmente a classe de Euler. E ela classifica o espaço muito bem. Então, essa igualdade é uma coisa muito importante. E esse tipo de cálculo aparece em teoria de calibre, inclusive, para quem é interessado nisso. Isso aparece nas equações de Seiberg-Witten e aparece em vários lugares. Porque estruturas spin C, têm relação com fibrados complexos de dimensão maior. Tá? Então, isso é um fato importante. E, bom, como é que a gente demonstra esse fato? Se o E for uma soma direta de fibrados de linha, é mais fácil, porque nesse caso, o determinante ele é isomorfo. Né? Se você tem uma soma direta de espaços vetoriais, o determinante ele é isomorfo ao produto tensorial dos espaços. Então, isso aqui é isomorfo a L1 tensor com Ln. E agora a gente vê que a primeira classe de Chern ela é a soma de C1 de cada um dos L's. O C1 de E ele é, por um lado, a soma dos C1s porque não tem como, né? Você tem que fazer C1 de um, C0 dos outros. É a única forma de você particionar esse número nos outros. Se você pegar a propriedade da soma direta e aplicar por indução, o que você tem que fazer a partição do número CK nos elementos N. Então, C1 desse, C0 dos outros, C0 desse, C1, C0 dos outros e assim por diante. Então, por indução, você tem essa fórmula daqui, que vem da fórmula da soma direta. E, por outro lado, C1 do determinante. De novo, né? Agora é um outro tipo de indução. Agora a gente usa o fato de que C1... Bom, é quase a mesma coisa. Né? Que C1 de um produto tensorial é a soma dos C1s. Então, isso aqui vai dar também a soma de C1 de L até C1 de L1 até C1 de Ln. Então, pronto. Então, esse é um caso particular, é o caso de que o fibrado já é uma soma direta de fibrados de linha. Quando o fibrado não é uma soma direta de fibrados de linha, a gente precisa usar o princípio splitting, que eu já apaguei, que diz que todo fibrado, dado um fibrado vetorial qualquer, você pode fazer um pullback dele para uma outra base, e aí, nesse caso, nesse lugar, ele vai ser uma soma direta de fibrados de linha. E, além disso, esse pullback vai ser injetivo. Ou seja, se você tem uma igualdade no pullback, você vai ter uma igualdade no anel de cohomologia inicial. Tá, então, esse é o fato, que é muito importante. E, para finalizar, eu quero só contar para vocês uma outra forma de falar de classe Chern, que é usando a chamada teoria de Chern-Weil. Então, classes de Chern
à la Chern-Weil. E aqui eu não vou demonstrar nada, só vou contar os fatos para vocês, porque isso também pode aparecer em algum momento para vocês. Então, o que a gente faz é o seguinte, né? Você quer definir as classes de Chern, ou você quer pensar nas classes de Chern de E sobre uma base. E isso aqui é no caso em que a base é uma variedade. Então, em que M é uma variedade. Eu acho que precisa dessa suposição. Precisa sim. Então, o que a gente pode fazer? Né? Dado um fibrado vetorial, real ou complexo, existe a noção de conexão. E eu acho que vocês todos já viram conexões antes. Então, o que é uma conexão? Uma conexão é uma aplicação que pega seções de E e leva em seções de T estrela de M vezes E. E que satisfaz algumas propriedades, né? Ela é linear nas seções, não, ela é linear nessa coordenada e ela satisfaz uma regra de Leibniz. Então, basicamente, se eu escolher coordenadas locais, né, em uma trivialização, a gente pode escrever a nossa conexão como D mais ômega. Onde ômega é uma matriz, é uma matriz de formas, basicamente. Isso aqui, essa ômega aqui é uma matriz de formas. E toda conexão dá lugar a uma curvatura, a um tensor de curvatura. Tá? Então, a gente vai ter uma curvatura que eu vou chamar de F, que é definida como D ômega mais ômega exterior com ômega. E isso dá para mostrar que esse cara daqui é um tensor, e na verdade isso aqui pode ser visto como uma duas-forma de M com valores nos endomorfismos de E. Você pode pensar, né, como uma matriz, numa trivialização, isso é uma matriz de duas formas. Isso aqui é uma matriz de duas formas e elas se comportam bem. Por isso que você realmente pode falar que isso aqui é uma duas formas com valores no espaço dos endomorfismos. Isso não é verdade para a conexão, porque a conexão não se transforma bem, você tem esse termo D, mas é uma conta que você pode fazer que quando você olha para a curvatura, ela é de fato um tensor. Então, isso significa que você pode pensar nela como uma duas formas com valores nos endomorfismos, no fibrado de endomorfismos. Tá, tudo bem. Até aí é uma coisa relativamente clássica, eu acho que todos vocês já viram isso de uma forma ou de outra. Pelo menos para a conexão de Levi-Civita. Mas eu espero que vocês tenham visto também uma conexão geral em algum lugar. Tá. Agora, a gente vai colocar uma condição a mais na conexão. É o seguinte, a gente escolhe um produto interno hermitiano nesse fibrado. A gente escolhemos uma estrutura hermitiana. No fibrado. Isso a gente sempre pode fazer, porque a base é paracompacta, então a gente pode escolher um produto interno hermitiano em cada fibra. E agora a gente pode procurar uma conexão que seja compatível com o produto hermitiano. Então a gente supomos que nabla é compatível com a estrutura hermitiana. Isso significa, né, que se você você pega duas seções, S e Φ e Ψ, e você faz D disso daqui
avaliado em x, isso daqui vai dar nabla x de φ vezes psi mais φ de nabla x de psi. Bom, essa condição para produtos internos reais é a condição de compatibilidade que vocês já devem ter visto em geometria riemanniana, mas aqui é um pouquinho diferente porque isso aqui não é um produto interno real, isso aqui é um produto hermitiano, produto interno hermitiano. Então, é um pouco diferente. Isso é dizer, em outras palavras, que o produto interno é paralelo com relação a essa conexão. Tá? É você dizer que... Isso é basicamente a mesma coisa que dizer que a conexão aplicada ao produto interno é zero. Então, se essa condição for satisfeita, você consegue mostrar uma coisa muito interessante. Dá para mostrar que, primeiro, que essa conexão, que a curvatura tem valores nos números imaginários. Que a curvatura ela é um operador, como é que chama? Anti-hermitiano, cujos autovalores são imaginários. Isso implica que se você fizer, por exemplo, determinante de I mais a curvatura vezes I, e agora tem um fator também que é interessante, que você divide por 2π, que isso daqui é uma classe de cohomologia de M com valores inteiros. Então isso aqui tem várias coisas que eu não estou mostrando, mas a primeira é que é imaginário, e a segunda é que tem essa propriedade de dividir por 2π também, que quando você divide por 2π, isso aqui vai dar um número inteiro. Então no final, o que a gente pode fazer, a gente pode olhar para esse determinante de I mais IF sobre 2π e multiplicar por um parâmetro t. Isso aqui vai dar um polinômio. Né? Isso aqui vai dar um polinômio com coeficientes, vou chamar de AK, que vai depender de quê? Vai depender, a princípio, do fibrado e vai depender do nabla, vezes t elevado a k, de k igual a 0 até n. E o fato é que, primeiro, esses caras aqui eles são formas diferenciais. Então isso aqui são isso aqui vai ser uma 2k forma diferencial. Ela vai ser fechada. D dela é 0. Ou seja, ela vai definir uma classe de cohomologia de de Rham. Isso aqui é uma classe da cohomologia de de Rham de M. Ela não vai depender da conexão. E, finalmente, isso aqui a gente pode ver como um H2K de MZ, de MR, desculpa. Deixa eu escrever MR e depois eu falo onde o Z aparece. E o que acontece é que, se eu pegar a minha classe de Chern, que é uma classe na homologia com valores inteiros, quando eu olho para a projeção dela com valores reais, vai dar exatamente essa classe. Então, essa classe é a imagem da késima classe de Chern. Então, talvez o caso mais interessante é o caso C1. Quer dizer, não sei se é o mais interessante, mas é o que aparece em muitas aplicações. É o primeiro caso, é o C1 de E. A gente olhando para essa fórmula do determinante, esse primeiro cara, ele simplesmente é a classe de I vezes a curvatura, vezes o traço da curvatura sobre 2π. Então, isso aqui é com coeficientes reais. Em H2 de M com coeficientes reais.
Mas o ponto é que esse cara aqui tem coeficientes inteiros. Né? Então, isso daqui, uma das coisas que o teorema diz é que isso aqui vai cair na imagem do H2 com coeficientes inteiros e no H2 com coeficientes reais. Bom, em particular, você não vê a torção, isso aqui vai ter coeficientes inteiros. Tá? Esse é o fato. Né? No caso em que é um fibrado de linha, isso daqui, o traço já não é mais a mesma coisa, então talvez é até mais interessante. Então, no caso de um fibrado de linha, uma forma de calcular a primeira classe de Chern é você pegar uma conexão nesse fibrado, olhar para a curvatura. A curvatura, se o fibrado for de linha, os endomorfismos são triviais. Então, isso daqui é, de fato, uma classe de cohomologia com valores em C. Então, no caso do fibrado de linha, se você pegar uma conexão e pegar a sua curvatura, a curvatura ela é uma 2-forma em M com valores em C. E dá para mostrar que se ela é compatível com uma métrica riemanniana, então ela, na verdade, ela é um elemento de 2πi vezes... Bom, eu vou escrever isso aqui. Vocês façam sentido disso. É uma 2-forma de M com valores em Z. Isso quer dizer, basicamente, se você integrar sobre uma superfície, vai dar um número inteiro. Vezes 2πi. Tá? E aí, isso quer dizer que, para você calcular a primeira classe de Chern, você simplesmente pega a sua conexão, a sua curvatura, divide por 2πi, multiplica por -1 e pega a classe de cohomologia. Isso te dá toda a informação da classe de Chern, é menos de torção. Né? Se tiver uma torção, você perde, mas... na maioria das aplicações, você não tem torção. Tá? Então, essa é a teoria. Esse é só um embrião da teoria de Chern-Weil, que eu não vou mais falar, mas eu queria dar uma ideia para vocês, pelo menos, do que é. Tá? Vamos parar por aqui.